Olá, que bom ter você por aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma vez nós falarmos da palavra de Deus, para que Ele possa edificar a nossa fé, edificar o nosso coração. Eu não sei como você chegou aqui hoje, como está o seu coração, como está a sua vida. Talvez você tenha pedido tanto para Deus falar com você. E essa pode ser a oportunidade para Deus falar contigo. Então não passe esse vídeo, assista até o final, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal que o Senhor vai falar com você hoje. Você crê? Então vamos para a palavra. Hoje nós vamos falar a respeito de diferenciar o espiritual do emocional. Eu sempre tive muitas dúvidas, mesmo sendo evangélica desde pequena, entre indas e vindas da igreja, eu sempre tive muitas dúvidas quando era Deus falando comigo ou quando eu estava agindo por impulso, quando eu estava agindo pelo meu coração, pelo meu emocional. E muitas pessoas, às vezes, têm essa dificuldade, têm essa dúvida. Como eu vou saber que é o Senhor falando ou é o meu emocional? Ou é a minha cabeça, ou são coisas, vozes da minha cabeça, como o povo fala. Mas o Senhor, Ele nos dá vários direcionamentos a respeito disso. Até porque, quando nós vivemos no espiritual de Deus, nós conseguimos ter uma perspectiva maior do que é vindo de Deus ou não. É a mesma coisa quando nós temos uma amizade, quando nós conhecemos alguém. Nós começamos a ter um contato com aquela pessoa, falar com aquela pessoa todos os dias, conhecê-la melhor, e ali nós conseguimos saber o que aquela pessoa gosta, o que aquela pessoa não gosta, quando aquela pessoa está mentindo, quando aquela pessoa está falando a verdade, o que fazer ou não fazer perto daquela pessoa. E assim é com Deus. Quando nós temos um relacionamento com Ele diário, quando nós lemos a Bíblia, principalmente diariamente, que é o manual que Ele nos deixou, quando nós começamos a falar mais com Deus, nós conseguimos ter uma perspectiva do que é dele e do que não é, do que nós podemos fazer e do que não podemos. Lá em Salmos 19, é um salmo bem longo, que eu gostaria que vocês lessem aí ao longo dos dias, lê um pouquinho cada dia, mas ele nos dá uma boa explicação a respeito disso. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Os mandamentos do Senhor é algo que às vezes eu escuto as pessoas falando assim: eu não sei o que fazer, eu não sei como servir a Deus, eu não sei como seguir a Deus. Os mandamentos, eles são as nossas maiores ordenanças do que nós devemos fazer ou não. E como você vai saber o que fazer ou não se você não ler a Bíblia? Como você vai saber se Deus está falando com você ou não se você não ler o que Deus deixou aqui para você? E outra, o maior testemunho para nós sabermos o que vem de Deus ou não é a paz que Ele nos traz. Por exemplo, quando nós ouvimos uma palavra, seja na igreja, seja aqui no YouTube, seja em qualquer lugar, e nós começamos a chorar, isso entra no nosso coração, isso fala conosco. E aí, naquele processo de você estar chorando, de você estar ali se alegrando, se derramando na presença do Senhor, porque está falando algo que você realmente está vivendo, de repente você começa a sentir um destravamento, uma direção, um problema que às vezes você não sabia como resolver, um problema que às vezes parecia tão impossível e de repente os seus olhos são abertos e você fala: nossa, eu vou fazer isso. Sabe aquela decisão certa que você realmente tem que fazer? Isso vem de Deus, porque te traz paz. Você sabe que realmente você tem que fazer. Agora tem vezes em que nós estamos escutando uma música romântica, Nós estamos às vezes conversando com alguém, nada a ver. E aí a pessoa fala: olha, faz isso, faz aquilo. E de repente você pensa em fazer, mas lá no fundinho tem aquela dúvida. Lá no fundinho tem aquela coisa que você fala: será? Isso não é de Deus. Porque o que vem de Deus traz paz, é direcionamento, não é somente emoção, não é somente choro, não é somente isso. O que vem de Deus é direcionado do céu, é movido pelo Espírito Santo. E aí nós conseguimos entender que é Deus falando. E não há como você saber que é Deus falando com você se você não tiver um relacionamento com Ele, se você não tiver uma base bíblica todos os dias, se você não se respaldar, se você não se cobrir com a palavra de Deus. Porque todos os dias Deus ele fala conosco de alguma forma.
Esse ato de eu vir aqui todos os dias, um dia sim, um dia não, fazer esses vídeos, fazer esses devocionais, trazer a palavra de Deus para você, tem sido uma forma do Senhor falar comigo. Até porque, para eu me preparar para vir aqui falar, eu preciso ler a palavra, eu preciso estudar, eu preciso orar, eu preciso falar com Deus. E nesse ato, o Senhor está constantemente falando ao meu coração. Ontem mesmo eu estava aqui no meu estúdio, limpando, organizando depois do expediente, e eu coloquei aqui um louvor do Renascer Price, o Escape, não sei se vocês já ouviram, é um louvor maravilhoso. E ali eu comecei a me emocionar, eu comecei a engrandecer o nome de Deus, eu larguei o rodo, a vassoura no chão, eu comecei a erguer minhas mãos, eu comecei a chorar, eu comecei a orar, sabe? E eu estava com uma pequena angústia dentro do meu coração, e aquilo já começou a limpar, começou a me trazer uma paz. O Senhor começou a me direcionar em algo que eu estava pedindo, sabe? Uma resposta para Ele. E eu achava que Ele não estava falando comigo. Mas na verdade, o que faltava? Faltava eu parar o meu dia, porque não adianta você querer ouvir a voz de Deus no meio do caos, no meio da limpeza da sua casa. Sim, às vezes Deus pode fazer. Se você estiver sensível ao Espírito Santo, Ele pode fazer. Mas às vezes nós estamos passando por um caos tão grande na nossa mente, sabe? Passando por uma situação tão difícil, que nós nos fechamos, deixamos que o problema invada a nossa mente e nós não ouvimos a voz de Deus. Então, se você não se isolar um pouquinho, se você não for ali no seu quarto de guerra, no seu banheiro de guerra, no seu quarto de guerra, no seu cantinho ali isolado e não falar com Ele, às vezes você não consegue ouvir. Deus tem maneiras diferentes de falar com cada uma das pessoas. Uma vez uma pessoa me falou assim: Jéssica, ore para Deus e peça para Ele falar com você de uma forma que você entenda. Porque às vezes a forma que eu entendo não é a forma que você entende. A forma que o seu pastor e a sua pastora entende não é a forma que você entende. Então peça para Deus para que Ele fale com você e te direcione de uma forma que você entende. Qual é a forma que você entende? Eu entendo muito o Senhor quando eu estou nos meus momentos isolada. Quando eu estou orando, quando eu estou louvando, sabe? Quando eu paro tudo, quando eu me fecho aqui no meu estúdio, né, ou em qualquer lugar, e eu começo a pedir para Deus me direcionar naquela certa situação, para falar comigo, é o momento que eu consigo ouvir a voz dele mais claramente, em algo que eu realmente preciso que ele fale comigo assim, de uma maneira muito intencional. Então você sabe o jeitinho que você gosta que Deus fale com você. De um jeito entendível, que você possa entender da maneira mais clara possível. Então é nesse aspecto que você precisa buscar. Às vezes você fala: eu quero tanto ouvir a voz de Deus, eu quero tanto que Deus fale comigo, mas você está buscando? Você está tentando entender a vontade de Deus? Quando nós escolhemos uma profissão, nós precisamos fazer uma faculdade. E para fazer essa faculdade, às vezes são 2, 3, 4, 5, 6, 8 anos você estudando aquilo para poder você exercer aquela profissão com excelência, para você poder ser apto a exercer aquela profissão. E assim somos nós para entendermos o agir de Deus, para ouvir a voz de Deus, para conseguirmos discernir o espiritual do emocional. Nós temos que estudar, nós temos que falar com Deus, nós temos que orar. Ah, Jéssica, mas eu vou demorar 5, 6, 8 anos para ouvir a voz de Deus? Não, não é isso que eu quero te dizer. O que eu quero te dizer é que você vai ter que estudar, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que orar. E eu falo isso para vocês porque a minha vida mudou depois que eu comecei a ter essas decisões. Ah, Jéssica, mas antigamente você não passava por problemas? E hoje, antigamente você passava por problemas e hoje você não passa? Não, a gente continua passando por alguns problemas, mas o diferencial é que antigamente eu agia com o emocional, hoje eu ajo com o espiritual. Às vezes são problemas parecidos, às vezes você vai passar por situações parecidas, e quando você age com o seu emocional, você age com a intenção do seu coração. É como um relacionamento, vou dar um exemplo aqui muito direto. Quando você tem um relacionamento abusivo, um relacionamento que te humilha, um relacionamento que te destrói, um relacionamento que não te faz bem, e todos os sinais estão claros que você não deve ficar com essa pessoa, porque ela te trai, ela te humilha, ela não gosta de você. Ela gosta de te humilhar, de te maltratar. Todos os sinais estão claros que isso não dá certo. Mas se você agir pelo emocional, que é a dependência emocional que o ser humano tem, você vai continuar com aquela pessoa. Você vai continuar sendo maltratada, sendo agredida, sendo humilhada, sendo traída. Mas se você agir pela razão, agir pela lógica, você vai saber que você deve sair dessa situação antes que algo trágico aconteça.
E por mais que as pessoas pensem que o espiritual é uma coisa louca, né? Seria uma coisa emocional e agir pelo coração é uma coisa, né, da razão. Não. O espiritual, ele é agir pela razão. Porque quando você age pelo espiritual, quando você age por aquilo que o Senhor te direciona, é algo certo. Porque o Senhor sabe o que vai acontecer lá na frente. O Senhor sabe o que vai te destruir, o que vai te corromper, o que vai te machucar. Então, quando nós agimos pelo espiritual, nós estamos agindo pela total razão de Deus, pela total razão do Espírito Santo, porque Ele sabe certamente com clareza o que é melhor para você. Já quando você age com o emocional, você não vai agir sobre o que é melhor para você, você não vai agir sobre aquilo que vai te fazer bem. Às vezes você vai agir por impulso e vai fazer algo que vai te trazer muitas consequências. Então, na minha vida, eu vejo esse diferencial de quando eu agia por impulso, de quando eu agia pelo emocional. E aí lá no final as minhas decisões eram totalmente erradas. Eu acabava me perdendo, eu acabava me machucando, eu acabava dando soco em ponta de faca, eu acabava batendo a minha cabeça. Por quê? Porque o Senhor, Ele sabia o que era melhor para mim, mas eu acabava agindo por impulso. Eu acabava agindo pelo que a minha carne queria. E a minha carne, ela é burra, ela não sabe o que ela quer. Ela só vê o momento, ela só vê o presente. Mas quando nós agimos pelo espiritual, quando nós agimos pelas decisões de Deus, não. O Senhor, Ele vê lá na frente. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Muitas vezes é melhor você ficar sozinha, sozinho, do que você colocar alguém no seu caminho, do que você colocar alguém na sua vida que vai te tirar dos propósitos de Deus. E aí o Senhor fala para você, calma, fica quietinha um pouco. Passa por esse processo sozinho. Lá na frente, quando você estiver preparado, eu vou colocar alguém no seu caminho, eu vou colocar alguém para acrescentar, para somar, e não apenas para preencher algo que só Deus pode preencher. Só Jesus pode preencher o vazio que nós sentimos. E quando nós buscamos a Deus, quando nós lemos a palavra, quando nós começamos a nos entregar mais a Deus, nós começamos a ter essa perspecção do espiritual. Do que fazer quando nós não sabemos o que fazer. Porque a nossa carne, na maioria das vezes, ou sempre, viu? Ela não sabe o que fazer. É o Senhor quem nos direciona. Sabe quando você tem uma grande decisão para tomar? Principalmente no profissional, que eu acho que é uma das maiores decisões, né? Relacionamento e profissional. Você não sabe qual decisão tomar e aí aparece uma oportunidade muito grande e a sua carne fala, vai, é dinheiro, é prosperidade, vai, que é uma grande oportunidade. Mas lá dentro o Espírito Santo, ele move e fala assim para você, não vai, não é isso que eu quero para você agora. E aí você começa a ficar assim, não tem paz. Quando não vem de Deus, não tem paz. E o Espírito Santo, ele está a todo momento te direcionando em tudo que você vai fazer. Claro que nós temos o livre-arbítrio. Deus, ele nunca vai te pegar à força para você tomar uma decisão. Deus, ele nunca vai chegar quebrando portas dentro da sua casa e falar, você tem que fazer isso. Não. Mas quando você se coloca na presença dele, quando você ora, quando você lê a palavra e você dá a liberdade para o Espírito Santo te ajudar a tomar decisões, para o Espírito Santo te direcionar, ele vem com toda a calmaria do mundo, ele vem todo educado e ele começa a te dar direções do que fazer e o que não fazer. E nós já entramos muito nas partes em que nós passamos por processos difíceis. E eu creio que essa parte de discernir o espiritual do emocional é muito importante nesses processos que nós passamos, nesses desertos que às vezes Deus nos permite ficar. Porque quando nós agimos pelo nosso emocional, nós não suportamos, porque nós só vemos a situação difícil, nós só vemos o presente, nós só vemos aquilo que os nossos olhos carnais estão vendo. Quando na verdade há um mundo espiritual em volta, numa batalha, numa guerra espiritual. O Senhor, ele está ao nosso redor e o diabo, ele está ao nosso derredor. E se Deus abrisse os nossos olhos espirituais para que nós vêssemos o que está acontecendo ao nosso derredor, você ficaria chocado, você não aguentaria. Porque é 24 horas, é a todo momento o diabo tentando invadir a sua vida. O diabo tentando entrar no seu coração, o diabo tentando jogar setas, o diabo tentando lutar, e não é só ele, é os ajudantes dele também, né? A todo momento, todo segundo, e o Senhor guerreando, e o Senhor lutando, e o Senhor tirando as coisas do seu redor, e o Senhor tentando entrar no seu coração. É uma guerra espiritual diária, a todo momento.
E quando você não está preparado para isso, quando você começa a agir pelo seu emocional, você permite com que toda essa maldade entre, com que toda essa maldade chegue perto de você. E aí é onde você começa a sentir o medo, a depressão, a tristeza, a dúvida. E aí você começa a pensar, será que Deus está comigo? Será que Deus está ouvindo a minha voz? Será que realmente eu vou passar por essa situação? Nossa, Deus é um Deus tão castigador, Deus é um Deus tão mau, que Ele está me permitindo passar por essa situação. Isso é agir pela sua carne, não é agir pelo espiritual, não é deixar que Deus haja no seu intelecto, na sua mente. Você começa a pensar que você está sozinho, você começa a não ver mais o agir de Deus nas pequenas coisas, porque Deus ele está até nas pequeninas coisas, onde nós menos imaginamos, Ele está lá. Agora, quando você se reveste da palavra, lê a palavra todos os dias, ora todos os dias, canta um louvor todos os dias, ouve um louvor todos os dias, você começa a se revestir. E aí, quando vem o dia mau, quando vem a situação ruim, você já sabe o que aquilo significa. O Senhor já começa a ministrar no seu coração o que aquilo significa, para que aquela situação está acontecendo, o que você deve fazer naquela situação. Pessoas, quando vêm falar com você, você consegue diferenciar se é realmente o Espírito Santo falando, se é Deus falando, ou se é alguém falando no emocional, se é alguém que conhece a sua história e está tentando ali fingir, né, que é Deus falando. Nós conseguimos ter essa perspecção, nós conseguimos entender o diferencial do espiritual, do emocional, aquilo que vem da carne e aquilo que vem de Deus. E eu nesses dias eu tenho vivido exatamente isso, exatamente. Esses dias atrás, quero contar um testemunho aqui bem rapidinho. Esses dias atrás, eu precisava fazer mercado, precisava comprar mistura, na verdade. E o dinheiro tava pouco. E eu pensei, eu faço a compra ou eu pago essa conta? E eu pensei comigo, eu vou fazer a compra no cartão de crédito. O que particularmente eu não gosto, porque depois que a gente já comeu toda aquela comida, a gente tem que ir lá pagar e comprar de novo. Mas não foi algo que eu pedi para Deus, foi algo que estava no meu coração. E eu vim aqui no meu estúdio, eu orei e eu falei para Deus, Deus, o Senhor sabe o que eu estou precisando. O Senhor sabe o que está no meu coração. Senhor, eu preciso fazer uma compra. Eu preciso comprar mistura. E o que eu faço? Me direciona, fala para mim o que eu tenho que fazer. E dentro de mim, eu senti como se... As pessoas perguntam muito, né? Se a gente ouve, é audível a voz de Deus? Se é um arrepio, se é algo assim? Parece que no meu intelecto, na minha mente, veio uma voz falando assim, espera. Sabe quando lá no fundinho você ouve assim, espera, espera. E aí eu senti aquilo e falei, tá bom, me deu paz. Então eu entendi que era o Espírito Santo falando, que era Deus falando comigo. Espera. E eu apenas esperei. E de um dia para o outro, como vocês sabem, eu sou influencer, e um açougue aqui da cidade me chamou, né, o dono, e falou assim, Jéssica, eu posso te mandar aí um kit semaninha, que é um kit com várias misturas para vários dias, para você fazer uma divulgação para mim? Eu falei, ô Glória, pode mandar. E aí eu entendi porque Deus falou, espera. Já pensou se eu tivesse comprado no outro dia? E aí eu falei, eu fiquei assim, sabe quando você dá risada sozinho? E chegou o kit, gente, era tanta mistura variada, sabe? Era tanta coisa que eu tive que tirar algumas coisas do meu congelador para dar para minha mãe, porque veio muita coisa. E ali eu glorifiquei o nome do Senhor e eu falei, Senhor, como é bom ouvir a tua voz. Porque talvez, mesmo que eu tivesse feito a compra um dia antes, o Senhor ia mandar, né, naquele dia. Mas Ele estava ali pedindo para eu confiar nele. Ele me deu um direcionamento. E como foi bom eu estar preparada para ouvir a voz de Deus, para entender o que Deus estava me falando. Porque ali eu economizei, né, um dinheiro que eu ainda nem tinha, porque eu ia passar no cartão de crédito. E o Senhor me abençoou através da minha obediência, através de eu entender a vontade de Deus e confiar em Deus, que Ele ia fazer algo. Eu não sabia o que era. Eu não podia nem imaginar o que Ele ia fazer. E era muito mais do que eu queria, do que eu imaginava. Porque talvez se eu fosse comprar, eu iria comprar ali uns 2 ou 3 saquinhos de mistura, né? Iria comprar coisa pouca. Mas Ele mandou muito mais do que eu imaginava. Ele mandou muito mais do que eu havia pedido.
E essa é a parte boa de nós entendermos a boa e perfeita vontade de Deus, de nós estarmos sensíveis à voz dele. Às vezes o Senhor não vai falar com você de uma maneira audível, né? Ele não vai chegar e falar na sua mente. Às vezes ele vai usar uma pessoa para falar com você. Às vezes ele vai usar uma situação. Às vezes ele vai usar um versículo da Bíblia. Quantas vezes eu estava pedindo para Deus uma resposta e ali eu abri a palavra, comecei a ler e aí eu entendi o que Deus queria tratar comigo. Porque às vezes você também abre a Bíblia e fala assim, o primeiro versículo que eu ler é Deus falando comigo. E às vezes não é assim. Você vai ter que ler o capítulo inteiro, entender a história, para você poder entender o que o Senhor está falando com você. Ele tem muitas maneiras de conversar conosco. Ele tem muitas maneiras para fazer nós entendermos a voz e a vontade dele. E você tem que ter essa obediência e ter também essa paciência de saber o que Deus quer falar com você e como Ele quer falar com você. Não tenha pressa, sabe? Não tenha ansiedade, tenha calma. Vai no seu tempo, no seu jeito. Senhor, eu vou começar a ler a Tua palavra. Eu vou começar a orar todos os dias. Eu vou começar a fazer um jejum. Saiba entender aquilo que o Senhor está queimando no seu coração. Quantas vezes passou-se assim uma semana inteira e todos os vídeos que eu abri era sobre jejum. Toda a palavra que eu abri era sobre jejum. A palavra na igreja sobre jejum. Conversava com as pessoas sobre jejum. Só faltava Deus dar 3 tapas na minha cara e falar assim, você não entendeu ainda o que eu tô falando pra você? E aí Deus ministrava meu coração. É jejum. Faz um jejum. E aí eu ia lá e fazia. Só que era assim, né? Eu sou um pouco teimosa. Falava, Senhor, o Senhor falou que eu quero fazer um jejum. Mas um jejum do quê? Como? E aí lá vai Deus de novo falar o meu coração do que eu devo fazer. E Ele fala, Ele mostra. E Ele tem várias maneiras de mostrar. Seja na Bíblia, seja na palavra, seja conversando com um servo, uma serva de Deus. E Ele vai ali te direcionando aos poucos. E hoje a minha vida é completamente diferente em entender essa parte espiritual. Entender a voz de Deus e obedecer também. Porque não adianta só Deus falar com você, você tem que também obedecer a voz dele. Porque nem sempre ele vai falar o que você quer ouvir. Nem sempre ele vai falar o que você quer fazer. Às vezes ele vai falar o que você precisa. Às vezes ele vai te pedir algo para você entregar algo para ele. Às vezes ele vai pedir para você mudar de emprego. Às vezes ele vai pedir para você sair de um relacionamento. Às vezes ele vai pedir para você se afastar dessa amizade. E às vezes a gente não tá preparado para obedecer. A gente não quer fazer aquilo que ele está pedindo. Então, quando você pedir, esteja preparado para ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Ele está te pedindo. Obedecer aquilo que Ele está mandando você fazer. Porque pode ter certeza que se Ele está mandando você fazer, se Ele está te pedindo algo, é porque Ele sabe que vai ser o melhor para você. E eu até me emociono em falar isso, porque quantas vezes o Senhor me pediu algo e foi tão doído, tão dolorido. Ontem mesmo eu estava conversando com uma moça que veio aqui no meu estúdio. E para você ver como Deus, Ele fala conosco de maneiras totalmente imprevisíveis. Ontem eu estava aqui pensando na minha vida, né, entre uma cliente e outra, e bateu um certo desânimo por alguns minutos. Para vocês verem, eu estou todo dia falando da palavra, eu leio, eu adoro e tudo mais, mas nós temos os nossos momentos de desânimo, nós temos os nossos momentos de tristeza, nós somos seres humanos. Às vezes a nossa carne, ela grita. Mas que isso não seja eterno, que isso não seja uma regra na sua vida, que seja uma exceção, que você saiba contornar essa situação quando ela acontecer. Por alguns minutos eu deixei me levar por esse desânimo, sabe? E chegou uma cliente aqui para fazer um certo procedimento e a gente começou a conversar e ela falou que estava saindo de um casamento de 20 anos. Naquele dia, ontem, ela estava se separando. E ela até se emocionou quando ela falou. E ela falou assim, olha, mas aí eu vi um vídeo seu. E na hora eu pensei assim, se ela conseguiu, se ela deu a volta por cima, eu também consigo. Ela falou, olha, eu tava tão desesperada, eu tava tão triste, eu tava tão assim. Mas quando eu vi o seu vídeo, eu pensei, se ela conseguiu, eu também consigo. E na hora o Senhor veio aquela chama no meu coração, sabe? Na hora veio aquela chama. O Senhor falando assim, tá vendo? Você se sente tão pequena. Você se sente tão insignificante e você tem sido voz para outras mulheres.
Outras mulheres têm te olhado como exemplo. Outras mulheres têm tido força para sair de relacionamentos por causa da sua vida, por causa do seu testemunho. Porque o fato de nós sermos evangélicas, de nós sermos crentes, né? Não sei a denominação que você é. Muitas vezes a pessoa pensa assim, eu não posso me separar. Claro, não estou aqui, não sou adepta à separação, nem nada disso. Eu acho que tem casos e casos, né? Tem casos que sim, a pessoa deve lutar pelo seu casamento. Mas quando há um risco de vida, quando há muitas traições, muitas humilhações e risco de vida, não, isso não deve ser levado à frente. A Bíblia, ela nos dá respaldo para isso. E há casos em que sim, é necessário a mulher se afastar dessa pessoa que a faz sofrer tanto. Se você já lutou tantos e tantos e tantos e tantos anos, para que continuar com isso? Só que existe um medo, existe o emocional. E aí, como eu pensava, né? Será que eu vou conseguir sozinha? Será que se eu sair desse relacionamento eu vou sobreviver? Será que um dia eu vou conhecer outra pessoa que me trate bem? Quando na verdade o Senhor queria que eu me afastasse para que eu me tratasse bem, para que eu me curasse, para que eu entendesse o que é amor próprio. Algo que eu não sentia há muito tempo. Eu sempre estava querendo que alguém sentisse um amor por mim. E nesse tempo que eu vivi, com total, né, humilhação e tudo mais, eu já não ouvia mais a voz de Deus. E hoje, depois que eu me dei esse tempo, que eu comecei a buscar mais a Deus, que eu comecei a me cuidar mais e me cuidar mais, eu não tô falando de academia, eu não tô falando de shape, eu não tô falando nada disso, eu tô falando de cuidar do meu espiritual. Depois que eu comecei a cuidar mais do meu espiritual, comecei a ouvir mais a voz de Deus, tudo mudou. Porque aí você entende que o amor de outra pessoa é um complemento, não é algo crucial. Quando nós sentimos o amor de Deus, Ele nos preenche. E como é gostoso você se olhar no espelho e você sentir o amor que Cristo sente por você, que é o maior de todos. Como é gostoso você voltar a ouvir a voz de Deus. O Senhor te direcionar quando você não sabe o que fazer. Porque quando nós estamos em total desespero e não sabemos o que fazer, nossa, como é ruim. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação assim, sabe? Quando você tá num cenário assim tão ruim e você não sabe o que fazer. Você olha para os lados e você não tem quem te ajudar. Você pede para as pessoas, cada um dá um conselho diferente e a sua cabeça começa a ficar, sabe? Uma bola de neve a milhão. Como isso é terrível. É por isso que muitas pessoas tiram as suas vidas. Porque chega num ponto em que fica impossível viver. Tem pessoas que só sobrevivem. Mas quando você começa a ficar sensível ao Espírito Santo, sensível à voz de Deus, e nos seus dias mais difíceis, Ele te direciona e fala assim, filhinho, eu tô aqui contigo, calma, espera, né, como Ele falou pra mim, espera, sabe, traz aquela paz, aquele sentimento gostoso, e aí você começa a entender o que você tem que fazer, como você tem que agir. Às vezes é uma simples espera. Às vezes o Senhor tá falando pra você, espere, e você tá falando, Jéssica, mas eu já estou esperando há tantos meses, há tantos anos. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Um ano pra gente pode ser 10 anos pra Deus. E vice-versa. Então, às vezes, essa espera, ela é necessária para o Senhor trabalhar na sua vida, trabalhar no seu coração. Porque o silêncio de Deus também é resposta. E o fato do Senhor não estar agora mostrando para você, Ele está trabalhando do mesmo jeito. Você só precisa confiar e continuar orando, buscando e lendo a palavra para que você fique sensível à voz de Deus e possa ouvir Ele falando com você nos seus dias mais difíceis, para que o emocional não te confunda nos dias difíceis, para que você possa ouvir a voz de Deus com mais clareza. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa ter mais momentos de relacionamento com Deus, de convivência com Deus. Não é somente ir na igreja, não é somente ouvir vídeos do YouTube, é você também conversar diretamente com o Pai. Porque se você quer ouvir a voz dele, imagina o quanto ele quer ouvir a sua voz. E hoje ele fala para você, volte a falar comigo e eu vou falar com você e você me ouvirá. Eu ia falar que Deus ia falar, eu vou voltar a falar com você, mas não, porque o Senhor nunca deixou de falar com você. Você é que deixou de ouvir a voz dele. Você é que fechou os seus ouvidos, mas hoje eu declaro que os seus ouvidos espirituais serão abertos, que você voltará a ouvir a voz de Deus, que os seus olhos espirituais serão abertos e você vai voltar a ver aquilo que o Senhor tem preparado para você. Eu declaro em nome de Jesus. Amém?
Que palavra maravilhosa que foi ministrada hoje aos nossos corações, que ela tenha entrado como flecha dentro do seu coração e que a partir de hoje você possa estar mais sensível às coisas do céu, à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Eu declaro sobre a sua vida olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais abertos, para que você venha a ouvir a voz de Deus e para que Ele possa te direcionar nos dias difíceis, nos dias de tribulações. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a sua casa. Eu declaro portas abertas, eu declaro cura, eu declaro renovo espiritual na sua vida, que o Senhor Ele venha sarar o seu coração, sarar a sua mente, tirar todo o mal, esse mal que você tem levado pela sua vida durante anos. O Senhor fala para ti hoje, fale comigo, peça e eu vou tirar da sua vida tudo aquilo que não me pertence. Vou preencher o vazio do seu coração, porque esse vazio que você está sentindo é do tamanho exato de Jesus e só Ele pode preencher. Se você pedir, Ele vai ouvir e Ele vai falar com você. Amém? Dê um like nesse vídeo, não saia sem dar o seu like, se inscreva nesse canal, compartilhe também esse vídeo com seus amigos. E eu já vou dar um spoiler do que nós vamos fazer aqui hoje. Hoje eu vou entrevistar o Rafael, ele é deficiente visual e ele e a sua esposa vão vir hoje pra gente fazer uma gravação de um podcast. E provavelmente amanhã ou no máximo terça-feira eu vou lançar aqui a história do Rafael e eu tenho certeza que ela vai impactar a sua vida e você vai dar um pouquinho mais de valor na sua vida, na sua visão. Você vai começar a falar um pouco mais com Deus, porque nós vamos ver aqui um testemunho forte, viu? Então fique ligado nos vídeos aqui do canal, se inscreva para você não perder nenhum, porque o Senhor, Ele vai falar contigo, eu tenho certeza. Se Ele te trouxe aqui, é porque Ele queria falar contigo. Fique com Deus e até a próxima.